Gravando. Olá, meus nobres, tudo bem? Dia 25/2/2021. Bom dia para vocês, mas agora é madrugada para mim. 2h11 da madrugada. É isso aí. Sétimo ano A, sétimo ano C. Enquanto vocês dormem, a gente está jogando duro para fazer o trabalho fluir. Hoje, momentaneamente sem câmera, mas a gente retoma as gravações com câmera no próximo encontro, na próxima aula. Nosso conteúdo hoje é bem objetivo, certo? Prestem bastante atenção, peguem caneta, lápis, borracha, caderno e anotem. Eu vou tirar o print e colocar no grupo, mas é bom anotar para você exercitar as letras e também organizar as ideias. Primeiro ponto importante, o assunto é conto, que é um tipo de texto narrativo. Atividade, produção textual de um conto. Vai escrever um conto. Orientações, não faça nada antes de entendê-las. Primeiro, leiam as orientações. Primeiro ponto, vejam o vídeo, já estão vendo, né? Que é a aula 05. Vejam as postagens que eu vou colocar justamente para ilustrar a atividade, para vocês terem o roteiro. 3. Faça anotações no seu caderno, não fique apenas olhando para o vídeo. Anote para o tempo ser bastante aproveitado. Respondam as questões do caderno. Tirem fotos e mande-as, as fotos, né, no meu privado até terça-feira, 2/3/2021, até às 18 horas. Vamos trabalhar com prazo, com limite, para a gente poder fazer uma coisa mais organizada ainda. Observação, caneta azul ou preta. Não tendo uma delas, qualquer cor de caneta serve. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, passo a passo. Então, a gente quer com vocês aqui um texto narrativo chamado conto. Como é que é feito o conto? A gente vai revisar alguns pontos aqui sobre narrativa e orientar como se faz o conto. Uma narrativa, ela possui 5 elementos. O pente, personagem, que é o C, que faz parte da história. Enredo é o acontecimento, os acontecimentos na história. O narrador, aquele que conta a história, olha, João chegou e trouxe mais um irmão e todos foram felizes para sempre. Você conta a história ou de alguém, ou conta a história de si mesmo, ou conta uma história que você apenas observa. O tempo, quando acontece a história, no presente, no passado, e o espaço é onde ocorre a história. Então, aí é o pente que sinaliza os elementos narrativos. Segundo ponto, planejamento do conto. Você vai organizar seu texto para poder escrevê-lo. Então, o que você vai escrever? A interrogação está ali, o assunto é seu. Pode ser uma partida de futebol, pode ser um lanche, uma viagem, ok? De quem é que é a personagem? Também você vai escolher se é você, se é outras pessoas. E um detalhe importante, o conto tem poucas personagens, então não coloque muitas personagens, 2, 3, já está bom. Como é que acontecem as coisas, os fatos? Quais são os acontecimentos no seu texto? Tem que ter sentido. Se você escolhe aí uma ida à praia, tem que ter informações que falem sobre praia. Então, se você fala sobre uma viagem aos morros, e por aí vai, é outro país. Então, as coisas têm que ser bem organizadas. Outra informação importante que tem que ter no seu texto é onde se passa a história. Em Quara, onde que é, na China, no Japão. E quando ocorre a história? Você pode colocar datas, épocas, períodos, na chegada dos portugueses aqui. Então, você fica à vontade, deixe seu texto fluir com bastante criatividade. Então, observação. Como é um conto, são poucas personagens, 2, 3, tá bom. O espaço ou cenário limitado. Então, não fale um pouquinho da China, depois do Japão, depois de Jequié, depois de São Paulo, Brasília, porque o conto é um texto pequeno. Então, não comporta tantas informações. E o recorte temporal também é limitado. Não querer falar do passado, do presente, ir para o futuro, e voltar, não sei o quê, porque, não, o conto é um texto mais enxuto, então, prestem atenção. Terceiro passo é ver os textos que eu coloquei para te inspirar, para você escrever o seu. Veja os textos de inspiração, texto 1 e texto 2. O texto 1 é uma casa. Então, deixe sua mente ficar bem à vontade, escreva seu texto baseado, né, nas regras sobre narrativa, nas regras sobre o conto.
mas olha essa casa com bastante curiosidade e deixa a imaginação solta. O texto 2 eu trouxe aqui, né, praticamente um presente para vocês terem um exemplo de um texto narrativo, conto. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte, como um lavrador, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas, e cresciam árvores. Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome. O canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava a tudo, tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Então, o texto aí, que é um texto narrativo, por que é um texto narrativo? Porque tem um narrador, tem personagem, tem acontecimentos, e é um conto por quê? Porque são informações breves, fala sobre os filhos de Ana e o cotidiano deles, e só. Não envolve muitas pessoas, muitas informações. E é um texto que flui bastante rápido e é pequeno, tá bom? Então, a proposta, como assim proposta? O que fazer está sendo mostrado agora aí, ó. Após ter lido os dois textos acima, aquela imagem da casa e o texto 2, texto 1 e texto 2, escreva um conto bastante original. Então, deixe a criatividade fluir. Não deixe de criar acontecimentos que chamem a atenção do leitor e que desperte a curiosidade para o texto, né, para o seu texto. Você pode se inspirar no texto 2 aí para poder ter algumas ideias, mas seja autor do seu texto. Não pegue textos prontos na internet, porque a gente pode pesquisar e encontrar, e aí sua atividade ser cancelada. Vamos ver aqui como é que você vai ser avaliado. Importante, né? Aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil a visibilidade. Matriz de correção da produção de texto. São 4 pontos que eu vou avaliar na sua redação. Ali, eixos cognitivos, quer dizer, do pensamento, da organização do texto. Adequação ao tema, ao gênero e ao comando. Bom, o comando é a proposta e o gênero é o quê? Eu quero um conto. Aí se você escrever uma carta, tá fora. Se escrever um poema, tá fora. Nós queremos aí um conto. Segundo ponto, coerência e coesão. O que é coerência? As ideias têm que ter sentido. Não pode ser informações que não tenham lógica, não tenham valor, não tenham sentido mesmo. E coesão é o quê? Conecte a palavra, olhe, use o para, use até, use então, use palavras que vão juntar as frases no texto. Adequação à norma culta, acentuação gráfica, pontuação devem estar corretos. E também veja a sua escrita, a letra legível. E originalidade, um texto que chame a nossa atenção, que seja assim, algo que seja realmente seu. Faça o que é seu. Cada ponto desse aqui, ou cada quadrinho desse aqui, vai ser avaliado até meio ponto. Ou seja, aqui vai valer 2 pontos. Então, a gente já vai avaliar vocês nesse processo. Pronto, meus nobres. Então, eu vou aqui interromper a gravação. Nosso vídeo ficou bastante curto. O conteúdo é conto. Nós já vimos esse assunto. Vocês já estudaram sobre o tipo narrativo. Hoje eu apresentei um pouquinho como é o conto e a produção vai ajudar você a aprender mais rápido e aprender melhor. Até terça-feira no nosso privado do WhatsApp. Quem passar pelo canal do YouTube, se inscreva.
compartilhe, comente, deixe seu like e nos siga no canal Gramática Nobre. Meus nobres, obrigado. E eu vou dormir, porque são 2 horas e 21 minutos. Mas valeu a pena. Um abração, viu?